Olá, meu amigo, olá, minha amiga, sejam muito bem-vindos à nossa mais nova mensagem da semana. Para nós é um prazer muito grande, para mim, de forma muito especial, é motivo de muita alegria estar aqui novamente com você para que nós possamos aprender um pouco mais à luz da palavra. O Ministério Equilíbrio em Vida é um projeto onde nós dedicamos um pouco do nosso tempo para trazer ensinamentos práticos, simples e objetivos, para que você possa ter uma vida mais equilibrada, uma vida mais em paz e uma vida mais tranquila. O trabalho social que nós estamos fazendo é uma forma de levar até você um ensinamento diferente, um ensinamento de forma mais leve, um ensinamento bíblico de maneira com que você compreenda como isso pode fazer sentido para o seu dia a dia. Um ensinamento como forma de contribuir com a sua trajetória. Então, pelo menos uma vez por semana, nós dedicamos um tempo especial, um tempo virtuoso para poder gravar um conteúdo para vocês. E hoje eu quero que você permaneça com a gente até o final desse vídeo para que você possa também tirar aprendizados para o seu dia a dia. Eu espero que faça sentido a mensagem de hoje para você. Eu tenho plena convicção que vai agregar muito valor para a sua vida pessoal, profissional e espiritual. Então, papel e caneta na mão, pegue a sua Bíblia e vamos aprender um pouquinho em mais essa jornada. Veja, eu tenho ficado muito feliz com tudo que está acontecendo. Eu tenho percebido o agir de Deus de maneira muito especial em nossa vida como forma de um romper. E a Bíblia vai falar para a gente que a árvore que não dá fruto é cortada e jogada fora. A árvore que dá fruto é podada para que dê mais frutos. Então eu quero fazer a minha parte e contribuir para que a sua vida seja melhor, seja mais leve. E você também é o nosso convidado para fazer isso. Então curte a nossa publicação, comenta e envia para mais pessoas que necessitam de uma palavra de renovo, de uma palavra de inspiração para a sua jornada. Eu espero que você esteja inscrito no nosso canal. Se não tiver, ative o sininho das notificações, se inscreve no canal e vai compartilhando esse conteúdo com mais pessoas. A mensagem de hoje é muito especial porque nós vamos quebrar uma crença de uma frase antiga que a gente aprendeu. Nós aprendemos ao longo da vida que o mundo é dos espertos. O mundo é daquelas pessoas que chegam primeiro. O mundo é daquelas pessoas que conseguem beber água limpa na fonte. Tem aquela frase que quem chega primeiro bebe água limpa, não é verdade? Mas eu quero trazer uma outra visão para você. Veja, e por que essa mensagem é importante hoje? Porque nós estamos vivendo cada vez mais em um cenário de pessoas ansiosas, imediatistas, intolerantes, com traços de agressividade, com traços de vingança, porque querem as coisas para agora ou para ontem, querem as coisas muitas das vezes do seu jeito, sem minimamente considerar um cenário de todo o contexto na qual estão inseridas. Portanto, a mensagem de hoje se chama O mundo não é dos espertos. Não é. O mundo não é daquele que efetivamente chega primeiro. O mundo não é daquele que faz jogadas maliciosas para alcançar resultados a qualquer custo. Não. À luz da Bíblia, o mundo é dos sábios. O mundo não é dos espertos. E esse contexto eu quero trazer para você de forma com que você possa aplicar no seu dia a dia. Tem uma frase muito legal de um autor que eu não conheço que diz assim, eu vou ler para vocês porque eu anotei ela aqui. Ela fala o seguinte, o mundo não é dos espertos, é das pessoas honestas e verdadeiras. Portanto, o mundo não é dos espertos, é das pessoas honestas e verdadeiras. A esperteza um dia é descoberta e vira vergonha. A honestidade se transforma em exemplo para as gerações do futuro. Uma corrompe a vida, a outra enobrece a alma. Veja, vocês já devem ter ouvido falar ou já devem ter experimentado ver essa situação acontecer de alguém que entrou numa empresa em uma posição estratégica ou numa posição bastante importante ou relevante, mas não tinha todos os atributos para aquela cadeira, para aquela posição.
E muitas das vezes a gente se perguntou, meu Deus, mas aquela pessoa, poxa, eu estou aqui, tem quanto tempo que eu estou aqui? Já me dediquei tanto e essa oportunidade não veio para mim. E aí entra uma pessoa que muitas das vezes pode ser que não tenha toda aquela prerrogativa de habilidade, de competência. E aí a gente se pergunta, poxa, mas ela não tem todos os atributos para estar nessa cadeira, o que fazer? O que fazer? Então eu quero trazer você para esse entendimento, para você entender o seguinte: uma hora alguém vai descobrir que aquela pessoa não tem todas as habilidades necessárias para estar na cadeira que ela está. E uma hora alguém vai notar isso. Mas não é como um sinal de vingança, não. É um sinal de descoberta. Porque tudo aquilo que não é verdadeiro, uma hora vai aparecer. Tudo aquilo que não é essencialmente fatídico, uma hora vai aparecer. Isso é bíblico. Isso é o que está escrito na própria palavra. Então, toda aquela esperteza um dia vira motivo de vergonha porque alguém vai descobrir. Mas a pessoa que é honesta, que é íntegra, que é verdadeira, que é autêntica, ela vai construir um legado para outras gerações. Veja, eu quero convidar você a ler comigo o que está escrito no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo de número 11. E quem escreveu esse livro foi Salomão, um personagem que eu gosto muito, que no auge da sua sabedoria, dentro daquilo que Deus deu para ele em abundância, ele escreveu algumas coisas no final do seu reinado, no final da sua vida, já na velhice, ele escreveu algumas coisas que me chamam muita atenção e que eu tento tirar aprendizado para mim diariamente e que eu quero trazer para vocês também. Salomão diz o seguinte: voltei-me e vi que debaixo do sol não é dos rápidos a carreira, nem a guerra é dos fortes, nem mesmo dos sábios é o pão, nem dos prudentes são as riquezas, nem dos eloquentes o favor, mas que o tempo e a oportunidade acontecem para todos. Gente, olha que maravilha a sabedoria de Salomão nesse trecho onde ele vem falar para a gente o seguinte: não é dos rápidos a carreira. Aquele que é rápido em conquistar uma posição na empresa, aquele que quer alcançar uma posição elevada numa empresa de forma rápida, ele não vai conseguir se manter por muito tempo, porque muitas das vezes aquela condição de competência, habilidade e conhecimento ele não possui. E aqueles que também, de maneira até incorreta, alcançam uma posição corporativa sem ter todos os atributos esperados, não conseguem se manter. Então eu quero trazer para você a seguinte conclusão: o mundo não é dos espertos, mas é daquele que age com honestidade e é daquele que age com verdade. À luz da palavra, à luz da Bíblia, o mundo não é dos espertos. Talvez essa frase não faça tanto sentido para você, dentro de tudo aquilo que você experimenta e vê, mas isso pode estar acontecendo porque nós podemos estar envolvidos de tal forma com esse mundo que a gente não acredita numa posição diferente. Mas eu quero encorajar você a acreditar que quanto mais nós atuamos com integridade, com verdade e sabedoria, mais as coisas acontecem para a gente no tempo certo e na oportunidade correta. Veja quão é maravilhoso a sabedoria de Salomão quando ele traz para nós esses ensinamentos. Quando ele traz para nós essas visões especiais. Isso é de uma fé genuína, nós acreditarmos que isso de fato é pura verdade. E compreender isso é necessário para que a gente usufrua do melhor dessa terra. E eu falo um pouco disso no livro Crer para Ver. Eu falo sobre isso. Eu trago essa vertente em 2 capítulos específicos. Quando eu falo sobre estar disposto e estar disponível, e quando eu falo sobre cronologia do tempo. Crer para Ver. 2 capítulos desse livro abordam claramente esse conteúdo que nós estamos aqui trazendo. Porque
o encerramento do capítulo 9, no versículo 11, o Salomão vai dizer o seguinte: o tempo e a oportunidade acontecem para todos. Então, qual que é a principal conclusão que nós tiramos desse trecho? A principal conclusão é que nós devemos o tempo todo estar nos preparando para que nós possamos identificar o tempo ideal e a oportunidade adequada para movimentar e tomar decisões assertivas em nossa vida. Veja que todas as vezes que a gente toma decisões fora do tempo, fora da época, a gente corre o risco de não ter um resultado favorável. Todas as vezes que a gente tira um fruto de uma árvore fora do tempo, não estando maduro o suficiente, nós não vamos poder degustar daquele alimento. Ou, se for degustar, o sabor não vai ser o mesmo. Ou nós vamos ter que fazer uma adaptação naquela fruta para poder ingeri-la. Faz todo sentido isso para mim. Portanto, quando o Salomão vem dizer isso para nós há milhares de anos atrás, ele está dizendo para nós que a guerra não é dos fortes. A guerra é daqueles que são estratégicos. A carreira não são dos rápidos. A carreira são daqueles que passam por um processo de maturidade, desenvolvimento, crescimento, evolução. Os frutos não são somente daqueles que têm uma oratória perfeita. A melhor comunicação não é daqueles que são eloquentes nas falas, não. A melhor comunicação são daqueles que transmitem a teoria e a prática de forma similar. São aqueles que têm convergência entre a teoria e a prática, ou seja, coerência ética. Portanto, quando nós ouvimos essa frase que o mundo é dos espertos, nós temos uma tendência de entrarmos num looping que não é nosso. Nós temos uma predisposição a fazer movimentos que não são adequados para nós, porque nós vamos tentar agilizar, correr na frente, fazer o que tem que ser feito, e muitas das vezes podemos queimar etapas que não podem ser queimadas. Podemos estragar o processo que não poderia ser estragado. Porque quando a gente fala de tempo, nós temos que entender que existem prioritariamente dois tempos aqui nessa terra. Existe o tempo de Deus e existe o nosso tempo. Quando nós falamos do tempo de Deus, nós estamos falando do tempo Kairos. Quando nós falamos do nosso tempo, nós estamos falando do tempo cronológico ou tempo Cronos. E aí, quando a gente vai pesquisar sobre o tempo Kairos, no grego, Kairos significa momento oportuno, tempo exato. Então, queridos, olha para mim. Deus não anda atrasado e Deus não anda adiantado. Tudo na mão de Deus acontece no tempo certo. Você crê nisso? Você crê que Deus está trabalhando na sua vida, na sua carreira, na sua trajetória, para que tudo aconteça no tempo certo? Mas eu não estou dizendo que nós temos que sentar e ficar esperando a coisa acontecer. Não. Ao longo desses 20 anos de estrada, uma coisa que eu sempre fiz foi convidar Deus para ser patrocinador dos meus sonhos, para ser sócio da minha carreira. E eu percebo que depois de 20 anos eu estou vivendo algumas coisas que eu sonhei em 2006, 2010, 2004, mas que se eu tivesse tido naquela época, eu teria me frustrado, porque eu não estava maduro o suficiente. Portanto, veja que Deus trabalha no tempo certo. Ele trabalha num tempo adequado e num tempo extremamente efetivo. E quando a gente se coloca debaixo dessa palavra dele, quando a gente se coloca debaixo de uma obediência a ele, a gente não tem que se preocupar, mas nós temos que fazer a nossa parte. Estudar, se preparar, se envolver. E aí, veja, eu vejo pessoas querendo aumentar uma rede de contatos, mas não vejo uma pessoa ter uma rede social profissional capaz de criar conexões com elas. Eu vejo pessoas querendo crescer profissionalmente na empresa, mas eu não vejo pessoas estudando e se preparando para isso. Eu vejo pessoas querendo serem mais sábios nas palavras, terem uma dicção, uma articulação, uma capacidade de improviso melhor nas palavras, mas eu não vejo essa pessoa lendo. A conta não vai fechar. Eu vejo pessoas querendo relacionamentos saudáveis,
relacionamentos duradouros, mas essa pessoa não se posiciona para ser um parceiro, uma parceira adequada. Não se posicionam para ser um parceiro ou uma parceira benquista. Então tudo é sobre um movimento que começa com a gente, tendenciando a compreender o tempo adequado, porque nós não vamos conseguir compreender o tempo na sua essência, principalmente o tempo de Deus. Por isso que nós precisamos ter muita sabedoria e discernimento para viver em obediência, porque aí nós vamos começar a experimentar esse favor de Deus por meio do entendimento como que funcionam as coisas do céu. Porque o próprio trecho da Bíblia, eu fiquei aqui no versículo 11 do capítulo 9 de Eclesiastes. Mas eu vou ler só um trechinho do versículo 12 para vocês. Olha, porque o homem tão pouco conhece o seu tempo. Pois assim como os peixes que são detidos numa má rede e como as aves que se prendem com laço, assim são enlaçados os filhos dos homens no tempo mau, quando cai sobre eles. Então nós não conhecemos o tempo de Deus. E graças a Deus ainda que nós não conhecemos, porque se a gente conhece, a gente ia se frustrar muitas das vezes, porque o tempo de Deus não é na velocidade muitas das vezes que a gente espera. Ele pode mudar o nosso cenário daqui a 5 minutos? Pode, mas é porque esse cenário já estava sendo previsto. Então, quanto mais a gente se aproxima e vive debaixo de uma palavra, vive debaixo de uma obediência, vive debaixo de um movimento constante de aprendizado e desenvolvimento nele, por meio dele, através da palavra dele e dentro da nossa capacidade de aprender na vida, na carreira, mais as coisas vão se alinhando para nós. E menos eu fico ansioso, menos eu fico agitado, mais equilibrado eu fico. Qual é um dos grandes motivos que as pessoas hoje ficam ansiosas? O excesso do futuro, pelo qual tentam descobrir algo que não vão conseguir descobrir, porque o tempo não é nosso. E nós, às vezes, queremos descobrir algo do futuro que nós não temos essa capacidade. O que nós podemos fazer é estar preparados, estarmos dedicados, para que quando a oportunidade surgir, eu tome a decisão correta. Então essa é a grande lição de hoje que Salomão vem trazer. A carreira não é dos mais rápidos, a guerra não é dos mais fortes, a riqueza não é dos mais prudentes. O favor não é daqueles que são eloquentes, mas todas as oportunidades são dadas para todo mundo de acordo com o tempo. Então aprende uma coisa aqui comigo hoje. O tempo e a oportunidade surge para todo mundo. Mas não faz sentido, para mim essa oportunidade nunca apareceu. Talvez você não está percebendo e atento aos detalhes. Deus não fala na agitação, meu amigo. Deus não fala no momento de turbulência da sua cabeça, minha amiga. Para que Deus possa falar no íntimo do seu coração, Ele quer exclusividade e Ele quer individualidade. Então você precisa sair da agitação, você precisa sair desse looping, você precisa sair dessa roda dos ratos para perceber que Deus fala com você o tempo todo. E às vezes uma oportunidade está aparecendo na sua cara, do seu lado, você não consegue perceber. Porque você não está tendo a capacidade de sentir esse tocar de Deus na sua vida. Isso é muito importante eu falar com vocês. Então, se você deseja uma vida equilibrada, uma vida em paz, uma vida em parcimônia, é preciso compreender como que as coisas funcionam. E a primeira lição é que as coisas não funcionam no nosso tempo. As coisas funcionam no tempo de Deus. Então quer dizer que eu não tenho que fazer nada, Valvomar? Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu quero dizer que nós precisamos estar debaixo do favor de Deus o tempo todo. E no meio desse caminho, trabalhando, performando, exercitando, planejando, estudando, batalhando. Mas na certeza que está tudo sob o controle dele. E ele vai nos dar no tempo exato, na hora exata. Nós não somos autossuficientes, meus queridos. Nós não somos autossuficientes. Nós precisamos uns dos outros e precisamos prioritariamente de Deus. A nossa vida não acontece fora de Deus. Nós não vivemos fora de Deus. Nós sobrevivemos fora de Deus. Longe de Deus, a gente não vive. A gente vegeta, a gente sobrevive. Por que tantas pessoas entram num looping
de um esgotamento mental, dentre outros fatores, pode ter uma correlação de um vazio existencial grande e que esse vazio precisa ser preenchido pela presença genuína de Deus. Eu vejo nas internets, nas redes sociais, o quanto que pessoas estão descobrindo isso. No auge da sua trajetória, estão descobrindo que esse vazio só pode ser preenchido por Deus. Então eu não venço guerra pela força do braço, eu venço guerra pela estratégia. E a estratégia quem me dá é Deus. Na minha carreira, eu não venço pela rapidez que eu estudo, mas eu venço pelo processo de maturidade e sabedoria que eu desenvolvo. Eu falo isso com todos os meus alunos, todos os meus clientes mentoriados. Quando alguém alcança uma trajetória profissional que queria, uma posição que queria, eu sempre falo assim, agora é a hora de buscar maturidade e sabedoria. Maturidade vem com os processos, com os desafios. Sabedoria vem buscando a palavra de Deus. Dedica tempo para isso, para que você possa usufruir do melhor dessa terra debaixo de uma palavra. E Salomão vem direcionar a gente de uma maneira muito clara. Veja, a primeira palavra do versículo 11 fala o seguinte: voltei-me e vi que debaixo do sol não é dos rápidos a carreira. A primeira palavra, voltei-me, quer dizer que Salomão percebeu, depois de ter conquistado tudo, depois de ter alcançado tudo, ele percebeu de forma conclusiva que muitas das agitações e das inquietações dele eram desnecessárias, porque era só observar o tempo exato e as oportunidades batendo a porta. E eu quero ensinar para você como que eu, Alvimar, me dedico diariamente para encontrar oportunidades nas coisas. Todos os dias eu acordo e afirmo para mim mesmo: hoje eu preciso, pelo menos, influenciar positivamente alguém e aprender algo novo. Essa é a oportunidade que eu crio para mim diariamente. Então, no momento que eu começo a trabalhar, no momento que eu começo a me deslocar para uma viagem, no momento que eu começo a fazer um atendimento, no momento que eu começo a palestrar, treinar, um trabalho de consultoria, eu penso: eu preciso influenciar positivamente alguém hoje. Alguém tem que sair melhor da minha presença hoje. Alguém tem que sair mais cheio depois de conversar comigo hoje. Porque eu preciso ser esse canal de bênção na vida dessa pessoa. Eu preciso ser sal na terra e luz do mundo. E segundo, eu tenho que aprender algo novo também. Porque eu preciso me encher. E eu preciso me esvaziar. Eu preciso me renovar. Sabe? E existe um caminho para isso. A partir do aprendizado de Salomão, eu anotei aqui algumas dicas que eu faço diariamente para poder identificar o tempo e a oportunidade adequada para conseguir alcançar o que a gente deseja. Gente, vou falar para vocês com muita sinceridade e com muita humildade. Particularmente, eu entendo que eu tenho que desenvolver muito ainda, e muita coisa. Perto de outros grandes profissionais, eu entendo que eu preciso me desenvolver muito. Mas eu considero isso como uma oportunidade para nunca parar. Por isso que observar o tempo e aprender com as oportunidades vai fazer com que a gente alcance esse sucesso que a gente almeja. Então o mundo não é dos espertos. O mundo é daqueles que praticam as 5 dicas que eu vou dizer aqui hoje. O mundo é daqueles que exercitam diariamente as 5 dicas que eu vou dar aqui agora. E a primeira dica é: o mundo não é dos espertos, mas é daqueles que escutam ativamente. O mundo não é dos espertos, mas o mundo é daquelas pessoas que escutam ativamente. O mundo é daquelas pessoas que não ficam formatando uma resposta mediante uma conversa, ela escuta. Já conversaram com alguém que vocês tiveram grandes desafios de conexão, porque você está conversando e ela já está formatando uma resposta para te contra-argumentar, para te contrapor? E muitas das vezes nós também já fomos assim. Ao conversar com alguém, a gente já fala: ih, meu Deus, lá vem aquela pessoa, vai falar isso, eu já vou me preparar a resposta. Está errado. Então o mundo
é daqueles que escutam ativamente sem a necessidade de querer dar resposta, porque é nesse momento que nós aprendemos muito. É nesse momento que nós temos a chance de aprender de maneira genuína. É no momento da escuta. É no momento que a gente se desveste da necessidade de fala. É nesse momento que a gente tira aprendizados importantes. É nesse momento que a gente desconstrói algumas verdades e constrói uma nova visão. E cada dia que passa eu tenho me dedicado a escutar cada vez mais, a falar cada vez menos, para que eu possa aprender, para que eu possa sondar as oportunidades que surgem. Portanto, o mundo não é dos espertos, mas sim daqueles que escutam ativamente. Primeira dica. Segunda dica. O mundo não é dos espertos, mas é daquelas pessoas que tiram aprendizado sobre todas as coisas. O que você aprendeu de diferente hoje? Qual lição aprendida você tirou do seu trabalho hoje? Qual lição aprendida você tirou do congestionamento do trânsito hoje? Qual aprendizado você tirou hoje daquela dificuldade que você passou na sua casa, com seu marido, com a sua esposa, com seu vizinho? A vida está ensinando a gente todo o tempo. Em cada minuto a gente está aprendendo uma coisa nova. Então eu quero falar para você, o mundo é daquelas pessoas que tiram aprendizado sobre todas as coisas. Tiram aprendizado sobre quando encerrar ciclos, quando continuar num ciclo, quando mudar de ambiente, quando permanecer no ambiente. O mundo é daquelas pessoas que são sagazes o suficiente para observar quando são benquistas, mas quando a sua presença já não faz mais sentido. Portanto, o mundo não é dos espertos, que utiliza da esperteza para o mal, mas o mundo é daquelas pessoas que, além de escutar ativamente, tiram aprendizado de tudo e observam as oportunidades e o tempo adequado para tomar decisões assertivas. O mundo não é dos espertos. O mundo é daquele que muda a sua rotina continuamente para não cair na zona de conforto, para não ficar preso no mais do mesmo, para não ficar fazendo a mesma coisa todo dia. O mundo é daquelas pessoas que mudam seus hábitos para alcançar resultados diferentes. O mundo é daquelas pessoas que sabem lidar com mudança. O mundo é daquelas pessoas que sabem identificar quando que um cenário está incerto, inseguro, mas continua tentando, a motivação dela é maior. O mundo não é dos espertos, que abandonam os barcos. O mundo é daquelas pessoas que são entusiasmadas e tentam, através de uma mudança de rotina, de comportamento, de mentalidade. O mundo é daquelas pessoas que usam estratégias para poder alcançar o resultado final no seu trabalho, com humildade, com respeito, com zelo, com capricho, e não atuam de maneira imediata ou ansiosa, ou de qualquer maneira. O mundo não é dos mais espertos, o mundo é daquelas pessoas que estão preparadas ou que estão se preparando continuamente. Vocês nunca vão ouvir o Valvimar dizer que está pronto, porque quando a gente fala que está pronto, parece que a gente se fecha para o aprendizado. Mas vocês sempre vão ouvir o Valvimar dizer que ele está num constante processo de preparação. Eu tenho que aprender muita coisa. E eu gosto disso. Cada dia aprendendo algo novo. O mundo é daquelas pessoas que estão em constante processo de aprendizado. E ao mesmo tempo que estão se desenvolvendo, aprimorando e aprendendo, estão atentas às oportunidades que surgem, estão atentas ao tempo para poder tomar decisões assertivas. O mundo não é daquelas pessoas apressadas que tomam decisões insensatas. O mundo não é daquelas pessoas que não pensam para fazer algo. O mundo é daquelas pessoas que têm a clareza e a certeza sobre as decisões que estão tomando e dos impactos das suas ações, capazes de fazer com que a sua vida decole ou sua vida paralise, porque o mundo é daquelas pessoas que mudam a rotina o tempo todo e que estão se preparando o tempo todo. E para fechar, o mundo não é dos mais espertos. O mundo é daquelas pessoas que se posicionam. Se posicionam sempre de forma assertiva, com honestidade, com verdade, com integridade e com sabedoria. O mundo é nosso. O mundo é dessas pessoas que utilizam de princípios
para poder vencer desafios. O mundo é daquelas pessoas que não precisam manipular as outras, que não precisam prejudicar as outras, que não precisam falar mentira, que não precisam se corromper a um sistema falido na expectativa de se incluir. Não. O mundo é daquelas pessoas que se posicionam na verdade, na justiça, na integridade, na honestidade, porque é aí que mora o legado. Porque pessoas que usam da esperteza, mais cedo ou mais tarde vão passar vergonha, porque serão descobertas. Por isso que o mundo não é dos espertos. O mundo é daquelas pessoas verdadeiras, íntegras, honestas e sábias. Fala a verdade, não dá uma tranquilidade para a gente ouvir isso, mas não é o ovo mar que está dizendo, é a luz da palavra. É da palavra. É a Bíblia que nos ensina por meio do homem mais sábio que já pisou nessa terra. A Bíblia nos ensina por meio do aprendizado do homem mais rico que já existiu na face dessa terra. Nunca existiu um homem tão rico como Salomão. E no final do seu reinado, no final da sua vida, veja o quanto ele foi sábio em trazer esse ensinamento para nós. Porque ele concluiu que debaixo do sol, a sabedoria, discernir o tempo, discernir as estações, discernir o momento exato, a oportunidade exata é o que vai fazer com que a gente alcance o sucesso que a gente espera e que a gente deseja. E é isso que eu quero fomentar para vocês hoje. Isso é ter uma vida em equilíbrio. Entender que Deus tem o tempo dele, Kairos. Nós temos o nosso tempo, Cronos. Não adianta usarmos o nosso tempo para antecipar Deus, porque Deus não trabalha sobre antecipação em relação ao nosso tempo. Deus trabalha de maneira justa, íntegra e de maneira assertiva. Tudo no tempo certo. Tudo da maneira certa. Isso não quer dizer que ele está tardando ou está lento. Não. É porque tudo está debaixo de uma conformidade do céu. E o que cabe a nós? Sermos obedientes. Estarmos preparados. Praticar as 5 dicas aqui. Porque quando eu pratico as 5 dicas, eu abro as oportunidades e eu ficarei mais atento para observar as estações e as mudanças do tempo. E eu espero que do fundo do meu coração esse aprendizado tenha feito sentido para você e que tenha agregado valor para a sua vida. Espero que você tenha entendido e compreendido essa nossa contribuição de hoje e que você compartilhe isso com mais pessoas. Que você divulgue na sua rede de contatos. No mais, quero agradecer vocês pela escuta e que você possa ter um mês abençoado e repleto de vitórias. Um forte abraço.